Salve galera, hoje a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente que o normal. Espero que dê certo. Hoje eu quero falar um pouco sobre dois grandes autores da filosofia política, Edmund Burke e Léo Strauss, porque em ambas as obras, durante o momento da argumentação, eles fazem referência ao livro Viagens de Gulliver, especificamente a parte 3 desse livro, sobre a ilha flutuante de Laputa. A ideia aqui, então, é apresentar um pouco da parte 3 desse livro, do livro Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, e depois apresentar como essa parte tem relação com as ideias do Burke e do Strauss. Bom, as Viagens de Gulliver elas foram escritas pelo Jonathan Swift em 1726. Em resumo, o protagonista Gulliver, ele, através de ou naufrágios ou motim da própria tripulação, ele acaba chegando em terras fantásticas que não existem de verdade. O livro é dividido em quatro partes e cada uma dessas quatro partes são ou um naufrágio, ou um motim, ou enfim, uma dessas aventuras separadamente. O que importa aqui para a gente é a parte 3, mas a título de esclarecimento, talvez vocês já tenham ouvido falar, a primeira parte é sobre uma terra de pessoas muito pequenas, chamada Lilliput, o reino de Lilliput, e a segunda é uma terra de gigantes, que são todos seres humanos proporcionais e tal, mas ou muito pequenos ou muito grandes. Bom, a terceira parte é sobre Laputa. Laputa é uma ilha flutuante, é uma ilha no ar, é um pedaço de terra que flutuava e seus habitantes podiam controlar e direcioná-la. Ela podia subir, descer, enfim, ir para diferentes direções. O interessante aqui é sobre a elite de Laputa, né, e seus habitantes. E a elite de Laputa, ela é caracterizada pelo Swift, de maneira até um pouco ridícula, como pessoas extremamente absortas dentro do próprio pensamento. Então, por exemplo, a elite de Laputa, ela tinha que ter criados para ajudar com determinadas práticas físicas ou materiais. Eles tinham que ser cutucados na hora de falar, por exemplo, e eles eram guiados para não tropeçar, para não bater em alguma coisa e para não cair. Então, todas essas coisas do dia a dia, da vida prática, eles estavam tão absortos dentro do próprio pensamento que eles não conseguiam fazer por conta própria. E a ideia do Swift aqui é criticar pessoas demasiado racionais que desprezam a prática e o mundo físico. Ele faz a um ponto do ridículo. E essa sociedade de Laputa ela era tão matematizada e cientificizada que até os seus alimentos eles eram cortados em formas geométricas, né? Eram quadrados, triângulos, etc. Simbolicamente, eu acho que o fato de ser uma ilha flutuante significa que os laputianos eles se desenraizaram completamente da terra, da materialidade e do mundo físico como um todo. Então são seres humanos puramente intelectuais e inábeis em qualquer ação da vida cotidiana. E o resto da população que não faz parte da elite e não são os criados também, eles ficam num continente sobre o qual o Laputa sobrevoa, que se chama Balnibarbi. E num determinado momento, o Gulliver vai visitar essa terra firme. E quando ele chega lá, ele se surpreende, porque as casas eram muito defeituosas e mal cuidadas e caindo aos pedaços, e as roupas dos habitantes também eram mal cuidadas. Era todo um cenário um pouco catastrófico, um pouco em ruínas, assim, como se não cuidassem daquilo há anos. E aí ele vai descobrir o motivo disso. Alguns anos antes dele visitar, os habitantes dessa metrópole, da metrópole no continente de Balnibarbi, eles subiram a Laputa e ficaram lá durante alguns meses. E eles absorveram alguma das ideias dos laputianos. O resultado é que eles criaram uma academia de projetistas ou projecionistas que buscavam refazer todas as ciências e as artes a partir do zero. Nessa academia são desenvolvidos novos métodos que vão aperfeiçoar o trabalho, vão fazer construções mais rapidamente e com materiais mais resistentes, dentre outras melhorias. Em suma, eles vão melhorar a vida dos habitantes, ou em tese melhorariam. O problema é que nenhum desses projetos dos projetistas ele ficava pronto. E nesse meio tempo as pessoas ficavam sem comida, sem roupa, sem casa própria, mas eles não ligavam para isso, simplesmente. E a palavra-chave aqui é inovação, quer dizer, os projecionistas, eles queriam destruir tudo que existia e construir tudo de novo a partir do zero. E, eventualmente, o Gulliver também vai visitar essa academia, onde estavam todas as pesquisas desses projetistas.
e ele descobriu uma série de invenções teóricas que simplesmente não funcionava na prática. Então eram grandes ideias mirabolantes que melhorariam a vida em muitos aspectos, mas que simplesmente não davam certo. Então o Jonathan Swift ele cita alguns exemplos que têm a intenção assim de mostrar o quão ridículo as coisas são. Então ele dá um exemplo de um arquiteto que, a partir da observação das aranhas, ele pensa em fazer a construção as construções ao invés de baixo para cima, de cima para baixo. Então construir o telhado, etc, e ir até a fundação. Só que ele nunca conseguiu levar esse projeto para a prática, mas é um projeto que ele continua a tentar desenvolver. Outro exemplo curioso também, e um pouco ridículo, era de um homem cego que se treinou e treinou uma série de alunos a distinguir cores para ajudar os pintores a partir do cheiro, né? A partir do olfato e a partir do tato, né? Não a partir da visão, porque eles eram cegos. E aí o Jonathan Swift vai falando, né? Ou pela boca do protagonista Gulliver, né? Que eles desenvolveram essa técnica, mas na verdade não dava certo. Eles misturavam todas as cores e no final das contas eles sempre estavam errados e as pinturas não saíram do jeito que os pintores queriam. Em suma, eram várias ideias mirabolantes, teóricas, que na prática simplesmente não davam certo. E tem um exemplo também bem ridículo que era um projeto de abolir todas as palavras, que não haveria mais necessidade de comunicar com palavras. Né? Eles queriam encurtar o tempo e fazer as coisas de maneira mais breve. E aí o que aconteceu foi que então eles falaram, bom, mas para a gente se entender, a gente vai precisar então trazer as coisas do qual a gente fala. A gente não precisa de palavra para se comunicar, mas aí a gente precisa de alguma maneira apontar as coisas para entender, para a comunicação acontecer. E aí ele fala que eventualmente as pessoas tinham que carregar muitas coisas para um lugar ao invés de falar e que isso simplesmente não daria certo, né? Então as pessoas ficavam carregando uma série de coisas sobre as quais elas iam não falar, né? Bom, todos esses exemplos ridículos do Jonathan Swift servem para dizer que a extrema racionalidade ela não pode se desprender simplesmente da prática. Vamos então aos dois autores em questão, o Edmund Burke e o Leo Strauss. O Edmund Burke ele foi um político e estadista irlandês da época mais ou menos da Revolução Francesa, ou seja, final do século XVIII e início do XIX. E a principal referência da obra política dele é um livro chamado As Reflexões sobre a Revolução na França, que é uma crítica do Burke aos revolucionários franceses, a Revolução Francesa. E a preocupação do Burke é a abstração extrema desses revolucionários. Os revolucionários eles buscavam aplicar princípios abstratos sem nenhum lastro na experiência prática. Para o Burke, um princípio ou uma ideia, ele deve se adequar necessariamente às circunstâncias. Ou seja, qualquer teoria política ou moral, por exemplo, ela tem que levar em conta o contexto, o lugar e o momento no qual ele pode ser aplicado. E o Burke dá um exemplo do conceito de liberdade, para mostrar isso que ele chama de nudez da abstração metafísica. O conceito de liberdade em si, para o Burke, desprovido de circunstâncias, ele pode ser tanto bom quanto ruim. Os revolucionários franceses achavam que o conceito em si era exclusivamente bom. E aí o exemplo do Burke é de um prisioneiro, que foi corretamente processado, julgado e eventualmente preso. Mas ele acaba por escapar dessa prisão. E aí o Burke se pergunta, a gente deve parabenizar ele ou ficar feliz pela liberdade recém-conquistada do prisioneiro? O Burke acha que evidentemente não. Os revolucionários franceses eles queriam justamente começar um regime político a partir do zero, a partir de fórmulas abstratas e científicas, sem a preocupação de se adequar ao contexto francês. Então ele está tentando mostrar que cada lugar ele tem a sua especificidade, tem a sua história, tem a sua cultura, e se elas não forem levadas em conta, o sistema político ele vai resultar necessariamente em catástrofe, como ocorreu na Revolução Francesa. E há uma premonição nisso tudo, né? Porque o Burke ele escreve esse livro em 1790, ou seja, um ano depois de eclodir a Revolução, mas antes, por exemplo, do Reino do Terror, que acontece em 1792. E aí, no caso das viagens de Gulliver, essa abstração, ou essa razão nua, como o Burke chama, ela leva a um estado deplorável da vida humana concreta. O outro autor em questão aqui é o Leo Strauss. O Leo Strauss foi um filósofo político que nasceu na Alemanha e
teve que fugir do nazismo, então se estabeleceu nos Estados Unidos. Isso, evidentemente, no século XX. E uma das grandes críticas dele é voltada contra o que ele chama de positivismo. E o positivismo, para ele, não é exclusivamente a doutrina do sociólogo francês, Auguste Comte, mas é algo mais abrangente que isso. Ele envolve tratar ciências sociais e humanas como ciências exatas, colocar os métodos das ciências naturais, física, química, em assuntos como sociedade, política e moral. E essa crítica é visivelmente parecida com a do Burke, né, que a gente acabou de ver. No ensaio O que é filosofia política, o Strauss vai argumentar contra a ideia de que o conhecimento científico é a forma mais elevada de conhecimento, e que alguns assuntos são dados por outro tipo de conhecimento, algumas questões são dadas por outro tipo de conhecimento, um conhecimento que ele chama de pré-científico. E aí o exemplo que ele dá é que qualquer ciência social, ela se baseia no conhecimento de que seres humanos são distintos de outros seres, dos animais, dos vegetais. Isso é um fato que não se aprende na escola para ele, é um fato pré-científico. No entanto, esse conhecimento pré-científico é base de muitas ciências, sobretudo a filosofia. No caso da política, o que é política só pode ser respondido com o conhecimento pré-científico, ou seja, do senso comum, ou pelo menos só pode começar a ser respondido a partir do senso comum. O Strauss fala que existem coisas que a gente deve olhar com os olhos desarmados. Ele admite, obviamente, que o conhecimento científico tem um valor, mas existem coisas, como a moral, a política, que devem ser encaradas pela perspectiva do cidadão e não do cientista social, ou seja, pela perspectiva do senso comum. É nesse momento que o Strauss ele dá o exemplo dos projetistas de Laputa. Questões políticas e sociais elas não podem ser resolvidas cientificamente ou matematicamente, e sim a partir do ponto de vista do cidadão. Caso contrário, no limite, o resultado é justamente a cidade em Laputa, completamente deformada e disfuncional, mas com pesquisas científicas aparentemente avançadas. Elas só não tinham nenhum valor concreto para a vida. Em outro ensaio do Strauss, Ciência Social e Humanismo, ele defende um retorno a esse senso comum, ou a perspectiva do cidadão, justamente contra o tipo de abstração do cientista social que descarta qualquer conhecimento que não seja científico. O Strauss ele não se coloca contra a abstração, ele faz questão de dizer isso, até porque ele é um filósofo político, mas essa abstração ela não pode se distanciar do mundo. A própria reflexão filosófica para o Strauss ela começa a partir do senso comum e de um conhecimento pré-científico para a partir daí se elevar e se abstrair. Então, o cientista social, o positivista do Strauss, ele carrega semelhanças fundamentais com os teóricos revolucionários que o Burke critica. Essas figuras elas se abstraem da política e da sociedade a tal ponto que elas já não se identificam como agentes políticos e sociais e buscam impor suas construções abstratas, julgadas como desprovidas de juízo de valor, ou seja, julgadas como científicas, matemáticas e acima de qualquer juízo de valor. A rejeição, então, do cientista social ao senso comum e ao juízo de valor, que são partes integrantes e necessárias do âmbito político, são um ponto de crítica comum ao Strauss e ao Burke. E isso é evidenciado nessa parte 3 do livro do Jonathan Swift, das Viagens de Gulliver. Tanto o Burke quanto o Strauss, eles alertam para o perigo que a gente pode chamar de racionalismo, uma ideia de que a razão pode resolver todos os problemas políticos, sociais e éticos. Então, nas Viagens de Gulliver, o Jonathan Swift ele mostra de maneira cômica e até mesmo ridícula o absurdo dessa ideia se ela for perseguida até o fim. Cientistas completamente descolados da realidade, enquanto questões do dia a dia do cidadão, como habitação, roupas, comida, são simplesmente deixadas para lá.